Muito bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal, long time no see. Infelizmente aí, se alguns não notaram, eu tô há umas 2 semanas sem postar vídeo. Não foi em vão, eu tô agora com 2 estágios, não remunerados, mas com 2 estágios. Então eu tô com menos tempo para fazer coisas, já não tenho tempo mais para malhar direito. E no final de semana que eu ia gravar, eu acabei ficando meio doente, passei mal, e aí eu fiquei em casa, dormi umas 4 horas, e aí comecei a fazer um roteiro de um vídeo que era para ser sobre o filme Alto da Compadecida, que era para ser postado antes de outubro começar, só que como já começou outubro, eu já vou entrar na programação de terror, e é isso mesmo. Hoje vamos falar do filme Corra, ou Get Out, aí no original, dirigido por Jordan Peele. Foi o primeiro filme dele que ele dirigiu, que ele era mais um ator de comédia, do nada resolveu estrear na direção de um filme de terror. Ninguém dava nada, ninguém apostava nada. O orçamento do filme foi tipo $1 milhão, que para os Estados Unidos isso é muito pouco, e arrecadou tipo 100 milhões, uma parada assim, o cara ficou rico. Tanto que ele já tem, acho que uns 3 ou 4 filmes depois desse, porque todo mundo do nada começou a gostar pra caramba dos filmes dele e tal, a parada que ele fala sobre racismo nos filmes, sendo de terror, o verdadeiro terror é o racismo e tal. Ninguém aparentemente tinha feito isso com tanto talento, brilhantismo, sei lá, o timing foi perfeito, todo mundo adorou. Então ele está investindo nisso, ele está dirigindo agora também a nova série do Além da Imaginação, que eu já vi uns episódios, parece ser bem maneira. Então, sem mais delongas, vamos falar desse filme muito maneiro. E também momento para divulgar o Instagram do canal, que agora eu acho que eu tô quase com 120 seguidores, a última vez que eu chequei estava com 116. Então me ajudem aí, vai ter postagens especiais de Halloween, já entramos no mês de outubro. Então curte tudo por lá, republique. E acesse o TikTok também, todos os links estão na descrição do vídeo. E eu vou tentar fazer as postagens aqui no canal semanalmente, que nem eu estava conseguindo fazer de Halloween, dos filmes que eu quero fazer. Só que eu vou participar do dia 2 de outubro, amanhã, até o dia 11 de outubro. Vou ficar o dia inteiro no centro, que eu vou participar do Rio Market Jovem e tal, grande oportunidade. Então, eu não sei se eu vou ter tanto tempo assim para gravar para cá, mas eu vou tentar, então já fortalece, deixa aquele like, compartilha no grupo. E vamos ao filme. O filme começa com um cara andando na rua, parece ser de madrugada, sozinho. Se fosse no Rio de Janeiro, já tinha ido de arrasta já. E ele também não é bobo nem nada, vê um carro se aproximando, começa a trancar o cu. E tá tocando aquela musiquinha também. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 it goes the farmer's gun. So run, rabbit, run, run, run. Só que ele, em vez de run, que nem o rabbit, ele tava indo ligar pra polícia, só que aí o carro foi mais rápido, deu aquela pausa, saiu um cara de armadura do carro e deu um nocaute nele e sequestrou o cara. E aí vamos pro protagonista do filme, o Chris, que é um fotógrafo negro, que namora com uma namorada chamada Rose, que é branca, e eles estão para visitar os pais da Rose e eles vão finalmente conhecer o Chris. E ela também não mencionou, acho que, o fato dele ser negro, ele até pergunta, porque ele já sabe como o mundo funciona e tal, não é exatamente o sonho de todo pai e mãe que a filha se case com um cara negro nos Estados Unidos, até no Brasil aqui também um pouco. Então ele já pergunta, tu contou pros seus pais que eu sou negro? Ela disse, com certeza. Eu falei, oi mãe, meu namorado é negro e a gente vai fazer coisas negras juntos. Ela não falou, então já conhecer o sogro já é complicado, e aí você descobrir que eles são racistas também deve ser complicado, então ele já vai com o cu na mão. E aí eles vão na viagem de carro e tal, para um lugar no interior do país. E momento para falar da trilha sonora do filme, que só nessa viagenzinha de carro já começa a tocar uma música sinistra,
Sinistra, sinistra. Não esperava, tipo, não é nem. Acho que não é nem em inglês, é em algum dialeto africano, alguma parada assim, já deixa um gelado na espinha. Bizarríssimo. E para dar boas-vindas também na cidade, enquanto eles estão dirigindo, do nada um cervo morto é jogado no carro deles. E em vez de só continuar a viagem, como qualquer outra pessoa faria, eles param o carro, chamam a polícia, reportam o negócio e tal, e o policial, sem nenhuma surpresa, já começa a fazer umas perguntas pro Chris, mesmo ele não dirigindo o carro, ele estava no banco de passageiro, e ele já vai perguntando, e aí, o que vocês vieram fazer aqui e tal? Você trabalha com o quê? Deixa eu ver sua identidade. E aí a namorada Rose, ela ganha o prêmio de namorada do ano, que ela já vai defender o cara, falar, não, você está sendo racista e tal, tem nada a ver você pedir a identidade dele, era eu que estava dirigindo, você deveria se envergonhar e pá, 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 pá. E o Chris fica completamente caidinho por esse papo aí antirracista. Eles finalmente chegam na casa dos sogros, tem lá a mãe dela, o pai dela e o irmão mais novo. O irmão mais novo, ele tá estudando para ser médico que nem o pai. A mãe é meio que uma psiquiatra, psicóloga que faz hipnose e tal. E eles não são racistas, eles deixam bem claro isso quando eles falam que votaram no Obama 2 vezes e que o cara votaria uma 3ª vez se pudesse, melhor presidente. E os empregados deles também são negros, eles têm um jardineiro e uma empregada e tal, estranhíssimos também. O jardineiro tem uns papos muito torto e a empregada, ela fala de uma maneira muito antiga e ela gosta de ficar se olhando no espelho de uma maneira muito estranha. E ela desassocia os momentos, ela tá enchendo um copo de suco, do nada ela começa a olhar pro nada, desassocia e do nada ela vê o copo transbordou e aí a mãe dela manda ela descansar e tal, e a Rose acha estranho também, a Rose não tá fechada com isso não. E o Chris fuma, e coisa que os sogros não apreciam muito. Aliás, se tem alguém aí fumante assistindo o vídeo, pare de fumar, isso causa câncer, modifica a voz. Só que em vez de eles simplesmente mandarem o papo reto, falarem isso pra ele como eu falei, não, eles sugerem fazer uma sessão de hipnose para poder resolver o vício em cigarro. Que o marido fala que, e tal, eu fumava, aí eu participei de uma sessão com a mãe da Rose, e aí agora toda vez que eu penso em fumar, eu quero vomitar. Aí ele fala, aí o Chris fica meio, não sei, pode ser, sei lá. E aí tal, tem um jantar de família, o irmão mais novo começa a falar do primeiro beijo da Rose, que ela quase arrancou o rosto de um cara com um dente. E ele também começa a puxar o Chris pra brigar, pra falar de jiu-jitsu, que se você treinasse jiu-jitsu, você seria uma fera, uma bicha e tal, esquisitíssimo, fica tentando puxar ele pra brigar. E o irmão dela bebe muito também. Aí eles vão deitar e tal, rola aquele amorzinho gostoso entre o Chris e ela, a Rose. E ele sai pra fumar de noite, sozinho, em frente à casa. E ele encontra o jardineiro correndo de uma maneira muito estranha, dá medo, deu uma assustada e ele vira pra trás pra voltar pra casa e ele vê a empregada encarando a janela assim, muito estranho também, que ela tá vendo o reflexo dela, ela é muito obcecada com o próprio reflexo dela. E aí, pra ele acabar as loucuras e tentar dormir sem se traumatizar e sem mijar na cama, ele entra pra casa e aí ele encontra com a mãe da Rose na sala. E ela fica convencendo ele e tal, você fuma na frente da minha filha, tu sabe que fumante passivo também pode pegar câncer e tal. E aí ele acaba sendo convencido a participar de uma sessão de hipnose ali mesmo. E ele até fica tipo, você vai balançar um relógio na minha frente e tal. Ela disse, haha, não. Aí ela começa a falar sobre o assunto desconfortável, começa a perguntar do Chris sobre a mãe dele que morreu quando ele era criança. Enquanto isso ela fica mexendo uma xícara de chá, fica mexendo assim, aí fica fazendo barulhinho, enquanto ele vai falando dos traumas de infância dele, que a mãe dele tava andando na rua, tava voltando do trabalho, sei lá, e aí do nada ela foi atropelada, e o Chris estava em casa assistindo TV, e ele se sente meio culpado que, tipo, ele não ligou pra ninguém pra perguntar pra mãe, não ligou pra polícia, ele só ficou em casa assistindo TV enquanto estava chovendo, e a mãe morreu na rua, sangrando até a morte, porque ninguém foi lá ajudar, e ele se culpa por isso.
E enquanto ela tá falando, ele tá falando, ela tá lá mexendo na xícarazinha, fazendo clique, clique, clique com a colherzinha na xícara. E enquanto isso ele vai falando, ela vai mandando aqueles papos do Pyong Lee. Ai, não, foca na minha voz, fecha os olhos, tenta escutar o som da chuva daquele dia e tal. Aí ele não consegue se mover e aí ela só fala, agora afunda no chão. E aí ele meio que dentro da cabeça dele, ele afunda, ele fica paralisado e ele vai parar num lugar todo preto, parece que ele tá flutuando no espaço, que ela fala, agora tu tá num lugar submerso. Now you're in the sunken place. E aí depois ele acorda. Parecendo que foi um sonho, mas a gente sabe que isso aí aconteceu. E agora realmente ele não gosta mais de fumar. Ele pensa em fumar, quer vomitar. Impressionante. O Chris ia pegar o celular dele para falar essas bizarrices todas pro amigo dele, que ele deixou na cidade dele, tá tomando conta do cachorrinho dele e tal. Ele trabalha como segurança do aeroporto. Personagem muito engraçado. E aí, só que aí o celular tava descarregado e a empregada, acho que o nome dela é Georgina, ela fala, não, tava aí carregado, fui limpar, achei melhor tirar da tomada e tal. Ele fala, relaxa, não ia te dedurar não. Ela nem entende, ela não sabe o que ia dedurar. Ela fala uma outra expressão lá em inglês, que é dedurar, só que de uma maneira mais formal e tal, mostrando que parece que ela tem mais idade do que ela aparenta ser. E nesse dia vai rolar uma festa lá na casa deles, toda a vizinhança vai lá para a casa deles, dos Armitage, acho que é esse o sobrenome deles, e muita gente faz comentários muito inapropriados, parece que eles nunca interagiram com uma pessoa negra antes, é só um monte de branco velho junto, fazendo as piadas mais estereotipadas, perguntas mais estereotipadas possíveis. Tem uma mulher lá que do nada fica palpando os músculos do Chris e perguntando, é verdade que quando você faz amor com pessoas negras é melhor e tal. E tem um velho que fica falando, e tal, que legal, você é negro, agora negro tá na moda, tem isso, né? E pra surpresa de todos, ele encontra um cara negro na festa, o único cara negro de lá. E é o cara, não sei se deu pra todo mundo reconhecer, mas eu acho que é ele que tá na introdução do filme, que é o cara que é sequestrado no carro, e é ele, só que tá em roupas completamente diferentes, roupas esquisitíssimas, e falando de um jeito completamente esquisitíssimo, e ele tá aparentemente casado com uma mulher muito mais velha do que ele, e o Chris acha isso muito estranho, e começa a fazer um monte de pergunta também pro Chris sobre como é ser um afro-americano nos Estados Unidos. Aí o Chris fala, pergunta pro cara lá, acho que é Jeremy o nome dele, sei lá. E aí, enquanto o cara fica falando que é legal ser negro e tal, que todo mundo tem tratado ele muito bem, o Chris tira uma foto dele com o flash ligado, e aparentemente o flash dá um negócio nele que ele meio que desperta, acorda, sei lá, o nariz dele começa a sangrar. E aí ele vai correndo em direção ao Chris e fala, mano, get out, get out, get out, rapa fora, vai embora, tu se ferrou, só vai, vaza. E aí é isso que deu o nome do filme, Get Out. Em português é Corra, acho que na dublagem ele daí fala, corre, cara, corre, mano. Sobe daqui, mano, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, playboy. E tipo, tentam meter um papinho que isso foi um ataque epilético e tal, mas não foi. E aí conseguem acalmar ele depois, a mulher tem que fazer uma hipnose nele de novo, e aí ele tava mais calmo, e parece que tá de novo sob transe. E ele manda essa foto que ele tirou pro amigo dele do aeroporto, e ele consegue pesquisar que ele é um cara que eles conheciam, que é tipo um ex-namorado de uma fulana, amiga de não sei quem. Aí ele consegue ver no Google que é um cara que desapareceu, tipo, uns aninhos atrás, que era esse namorado da fulana que eles conheciam em comum. E aí o cara falou, cara, não, é isso, tem que rapar fora daí, não ando garotas brancas nunca mais. Muito engraçado esse. Aí ele falou que esse cara tava super estranho, falando de um jeito muito estranho, não parecia que ele era do Brooklyn.
e tava casado com uma mulher super mais velha. E aí o cara fala, não, cara, é isso, sex slaves, estão usando os nossos irmãos como escravos sexuais. Muito engraçado, ri muito. E tem isso também quando o Chris descobre que foi a Georgina que tirou o celular dele da tomada e tal. Ela do nada desassocia, começa a olhar pro nada e começa a chorar e rir ao mesmo tempo. Coringa muito. E aí depois que ela vai embora, ele fica só, cara, the bitch is crazy. Eu ri tanto, cara. Foi muito engraçado essa cena. Eu gosto muito dos filmes de Jordan Peele também por causa disso. Ele consegue causar um terror, um desconforto real, só que também tem umas cenas muito engraçadas. E aí ele e a Rose conseguem dar uma escapadinha da festa e tal, ficam lá conversando sobre a vida, que o Chris tá todo cheio de medo desse pessoal estranho, e eles meio que concordam que eles têm que rapar fora dali o mais rápido possível. E enquanto eles estão discutindo a relação, eles estão lá, o pessoal na casa deles, aquele bando de velho branco, e tá rolando meio que um leilão com a foto do Chris, e o cara lá, o pai da Rose, ele só tá fazendo um gesto tipo, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões e tal, e aí o pessoal vai levantando uma plaquinha de número e tal, aí tem uma hora que ele fala tipo 30 milhões, 40 milhões, uma parada assim, e só um velho cego levanta a plaquinha, e aí o cara fala, ganhou, você ganhou, aí todo mundo aplaude e tal. E tem isso, né? Porque o Chris nessa festa também conhece um velho cego que era fotógrafo também, eu acho, ou pintor, uma parada assim. E agora ele tá cego e ele aparentemente comprou o Chris. E aí depois eles voltam pra casa, já deu aquela escurecida. E eles estão arrumando as coisas para ir embora o mais rápido possível e tal. A Rose inventa uma desculpa lá de que o cachorro do Chris foi pro veterinário que tá doente, eles têm que voltar para cuidar dele. E enquanto o Chris está arrumando as coisas deles, ele vê uma caixa escondida no quarto da Rose, cheio de foto dela com o jardineiro, com a empregada e com o cara que teve aquele surto lá da festa. E aparentemente ela namorou com eles todos, teve alguma relação lá, não eram fotinhos só de amizade. E o Chris fica meio perturbado com isso, mas daí decide deixar de lado, e eles descem as escadas para poder sair correndo, e a Rose tá só procurando as chaves do carro, e não acha as chaves do carro, nada de achar as chaves do carro, e o pai dela tá metendo um discurso lá de raça pura, sei lá o que, olhando pro fogo, todo mundo estranhíssimo, o irmão começa a chamar ele para brigar também, aí o Chris perde a cabeça e fala, Rose, dá as chaves, give me the keys, Aí a Rose para, o rosto dela aterrorizado, fica meio neutra e fala, puxa a chave da bolsa e fala, cara, tu sabe que eu não posso te dar a chave, né? Aí ele se tocou que se fudeu muito. E aí a mãe da Rose só bate a colherzinha na xícara e ele já desmaia, cai duro no chão. E ele acorda amarrado numa cadeira, sem poder se mexer, com uma televisão na frente dele, que rola meio que um vídeo institucional explicando o que está acontecendo. Que o avô da Rose, o pai do pai dela, criou essa parada de que tipo, o nome da experiência, acho que é crisálida, uma parada assim, que é o nome do casulo que uma borboleta faz quando a lagarta tá virando borboleta e tal. Aí ele fala que as borboletas passam por esse processo lindo de transformação e tal. Como é que seria se o ser humano também pudesse fazer isso e tal? E basicamente é a troca de corpos. Eu tava esperando uma parada super sobrenatural, sei lá, e aí quando a gente vê, vira quase que uma ficção científica, que é literalmente cortar a cabeça da pessoa, pegar o cérebro, cortar a cabeça de outra e meter o cérebro na cabeça da pessoa. Enquanto você meio que fica no lugar submerso, como a mulher falou, você tá enxergando tudo que você tá fazendo, mas você não tem nenhum controle da situação, não tem controle de nada. Às vezes você tem um resquício, você tenta meio que tentar sinalizar que tu tá ali, tipo a Georgina, que ficava chorando às vezes, aí ela dava uma desassociada, como o cara que com flash conseguiu voltar a ser ele mesmo e tal, mas depois passou para lá em hipnose de novo. E aí ele fica transformado, ele fica, cara, nada a ver isso aí e tal.
Aí vai uma videochamada ao vivo com um cego que comprou ele pra ficar no corpo do Chris. E o cara explica que ele não é racista nem nada, ele nem liga pra cor da pele de ninguém, que ele só quer voltar a ver de novo e ele quer a visão do Chris. E aí o Chris fala, pô, só tem uma pergunta. Por que pessoas negras? Por quê? Por que nós? Aí o careca não sabe muito o que dizer, ele fala, sei lá, as pessoas querem ficar na moda, é porque consideram afro-americanos mais fortes e tal, mais superiores, querem dar uma mudada na vida e tal. Aí vai aqueles flashbacks das perguntas estranhas que todo mundo estava fazendo para ele na festa. E aí acaba a transmissão e enquanto não bota o videozinho na tela da colherzinha na xícara para dar uma hipnotizada a ele vê, ele começa a raspar a cadeira assim, e aí depois corta, vê a xícara se mexendo lá, e aí ele dá desmaiado, e enquanto isso a Rose tá tranquilhona pesquisando sobre esportistas negros, enquanto tá tomando um açaí, um milkshake, escutando uma música dos anos 80, eu acho. E o Rod, acho que é Rod o nome dele, Rod ou Todd, o amigo do Chris, ele liga perguntando, o Chris disse que ia vir, vocês ainda não chegaram, vocês estão bem? Aí ela fala, não, o Chris terminou comigo, ele saiu de táxi e tal, sei lá onde é que ele tá. Aí ela começa a se insinuar pro cara, começa a dar em cima dele fortíssimo, e o cara rejeita de um jeito muito engraçado. E aí por isso que ela estava pesquisando outras pessoas negras para dar o bote. E depois volta pro Chris amarrado, chega lá o irmão da Rose, solta ele. E do nada o Chris acorda, dá um sopapo no cara e consegue se libertar. E a gente vê que ele fingiu que tinha desmaiado e que na verdade ele não escutou o negócio da hipnose porque ele tinha raspado tanto com a unha o negócio da cadeira de couro que tinha uns algodão dentro. Ele pegou o algodão, conseguiu botar no ouvido e aí não escutou o negócio da xícara. É genial, genial, genial. Se um dia eu fizer um vídeo de melhores escapadas de filmes de terror, decisões mais inteligentes, essa tá entre elas com certeza. O cara transcendeu nessa. E aí o pai da Rose tá lá cortando a cabeça do velho. Acho que ele chega a pegar o cérebro do cara na mão. E ele tá estranhando que o filho nada de chegar com o Chris. Aí ele olha pra trás, o Chris já tá segurando algo pra dar uma porrada nele. Ele dá uma porrada nele, sai matando todo mundo. Ele consegue matar, eu acho que o irmão. Depois consegue matar o pai. Ele vai pra matar a mãe. A mãe tenta correr pra xícara, mas aí ele chega primeiro também, dá uma espatelada na cara dela. E momento pra falar, cara, que satisfação. Bota aí o meme do Satisfação Aspira, do Tropa de Elite 1. Que satisfação, Aspira. Que satisfação ver ele se vingando dessa galera toda, matando todo mundo a sangue frio, na mão mesmo, assim. Ele chega a pegar uns objetos pontudos, mas a maioria é só enforcamento, soco, soco, soco. Fica todo cheio de sangue. Agora parece que eu sou uma psicopata falando que isso foi satisfatório. Mas é satisfatório no filme ver ele se vingando dessa galera. Ele consegue também dar uma porrada na Georgina. Não, ele chega a atropelar a Georgina, a empregada, e aí ele vai sair com o carro, só que ele fica meio, abandonei a minha mãe, não vou abandonar essa mulher aqui não, deveria ter abandonado. Ele pega ela, bota no carro, bota o cintozinho de segurança, a mulher acorda, começa a se debater, fala, você destruiu minha casa e tal, fica puta com ele, porque tem isso, né, os empregados, o jardineiro e a empregada, aparentemente são o avô e a avó da Rose, que foram os primeiros a passar por esse cirurgia, esse procedimento doido aí de trocar de corpo. Aí isso daí faz com que o Chris bata o carro, enquanto ele tá tentando se arrastar, sair do carro para sobreviver, chega a Rose com uma espingarda, acho que é uma espingarda de 2 canos, assim, um bicho poderoso, e o jardineiro. O jardineiro chega na frente e o Chris consegue pegar o celular dele para tirar foto com flash, e o cara meio que se liberta do negócio. E quando a Rose chega pra atirar nele, o cara fala, não, dá aí a arma pra mim que eu vou finalizar o cara na bala. Ele pega a arma,
finge que vai atirar no Chris, mas ele atira na Rose. E abalado com essa situação, abalado por ter sido usado durante anos, ele dá cabo de si mesmo com a arma que ele usou para dar cabo da Rose. E aí o Chris fica meio perdido, sem saber o que fazer. Ele vê a Rose agonizando no chão. Ela tenta falar, tipo, ai, Chris, me perdoa, eu te amo e tal. Aí ele chega para dar aquela sufocada nela, aquele abraço no pescoço. E ela até começa a dar uma risada enquanto ele dá um sorriso estranhíssimo, enquanto ele tá asfixiando ela. E aí, do nada, a gente vê um carro de polícia. E a gente fica, fudeu. Não tem nem como defender nessas horas. O cara tá tentando matar uma mulher completamente suja de sangue, um corpo do lado dele. Ele acabou de sair de uma casa que tá pegando fogo, que também tá cheio de corpos. E como os Estados Unidos também é um país bastante racista, aqui se fosse no Rio de Janeiro, eu acho que teriam atirado e depois perguntado, mas lá não atiraram, ele estava só ligado à sirene de policial, e a gente pensa, fudeu, o cara vai ser preso. Só que não, era um carro de segurança do aeroporto, era o amigo do Chris que foi lá checar se ele estava bem, conseguiu achar ele ali do nada, e falou, cara, tu tá bem? Aí ele deixa a Rose pra morrer ali. Ele tinha até chegado a se render assim. Aí ele viu que era um amigo, falou, caraca, ainda bem. Entrou no carro com ele. Eles abandonam a Rose pra morrer no meio da rua, sangrando. E o cara ainda dá uma zoada. Ele fala, pô, cara, eu falei que não era pra ter vindo conhecer os pais dela. Falei. E aí o Chris me pergunta, como é que tu me achou? Ele falou, eu sou segurança do aeroporto. We handle shit, a gente aguenta a parada. Outro momento engraçado. E eles vão embora e começa a tocar de novo a musiquinha sinistra que toca no início do filme e acaba assim, do nada. E eu quero falar que filme bom. Assim, eu acho que do Jordan Peele, acho que o meu preferido é o Nós, é o segundo que ele dirigiu, que tem a Lupita Nyong'o e tal. Eu acho que eu gosto mais, mas assim, a explicação, o plot do filme do Nós tem uns furinhos aí, é muito alegórico, ele faz umas metáforas e tal. Nesse eu achei mais maneiro a explicação e tal, uma parada que eu não esperava e que ninguém aparentemente esperava, porque ganhou Oscar de melhor roteiro original, acho que ele foi o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor roteiro original. E também bateu o recorde de, tipo, primeiro filme estreante de diretor negro mais lucrativo da história também, que tem isso, custou 1 milhão e ele arrecadou, tipo, 100 milhões, uma parada assim. E esse ator principal que faz o Chris, eu descobri que é o cara dos primeiros episódios de Black Mirror, que é aquele episódio lá dos 15 milhões de méritos. Esse plot twist também da namorada eu não previ, não vi chegando, assim. Teve uma galera, depois que todo mundo ficou sabendo desse filme, que falou, não, cara, mas tava óbvio, a cara dela de psicopata e tal, mas eu não previ, eu achei, tipo, eu só achei que a família dela fosse estranha, que ela tinha sido a única normal, só que aparentemente não, ela tava no bagulho, tava mal intencionada desde o início. Ela já tinha experiência seduzindo caras negros e mulheres, também fez isso com a mulher lá que faz a empregada, e aí tem isso. Depois desse filme chamaram muito o Jordan Peele de genial, cara, gênio, incrível, mas o Jordan Peele também não teve a ideia de tudo isso daí sozinho, ele também tirou várias partes do filme dele inspiradas em outros filmes antigos e tal. Tem uma agora que eu esqueci, que tipo, tá rolando a festa, aí ele vai subir pra pegar o celular, e aí todo mundo tá conversando, e aí todo mundo para de conversar pra olhar pra cima. Isso é de um outro filme também, que agora eu não lembro qual, vou ver se eu acho aí na edição. Se eu conseguir editar esse vídeo amanhã e postar, porque tem isso, né? Eu vou ficar de 10 da manhã até 5 da tarde no centro, então não sei se eu vou conseguir. Me desejem sorte. Vou tentar postar esse vídeo até essa semana acabar, para ser direitinho o primeiro vídeo da semana de outubro. Aí o segundo, pro Dia das Crianças, eu vou fazer de um outro filme lá. Não vou dar spoiler, mas é um filme bem polêmico e violento. Se preparem. Meu pai, quando assistiu esse filme, não gostou nem pouco. Eu também mostrei pra ele o filme Nós. O Nós ele gostou menos ainda. Falou, pô, cara, se o segundo filme é assim, o primeiro realmente parecia uma obra-prima. E não sei se eu chego a chamar esse filme de obra-prima, mas é muito bom. Não lembro quanto eu dei de nota no Letterboxd, acho que eu não cheguei a avaliar, mas eu acho que eu vou dar, ou acho que eu daria tipo 4 estrelas, 3 estrelas e meia.
E é bastante bom o filme. Assistam, de preferência vejam antes de ver esse vídeo, né? Que eu já meio que entreguei o plot todo do filme, mas é muito bom. O pessoal todo ficou surpreso que ele misturou isso de terror real, do racismo, do preconceito que as pessoas sofrem nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, e misturou com terror e tal, e aparentemente foi algo super inovador. Não a primeira vez feita no cinema, tem isso, acho que com Candyman nos anos 90, tem aquele Contos do Bairro, que eu preciso muito ver, eu quero muito ver esse filme, não achei em lugar nenhum, e ele trouxe isso para o tempo atual, né, 2017 na época, e achei muito massa. Deveria acontecer isso nos Estados Unidos mais vezes, deveria acontecer em filmes de terror mais vezes, porque se vocês não sabem, no gênero do terror, geralmente as pessoas das minorias, as pessoas marginalizadas, os LGBTs, os negros, eles são os primeiros a rodar. Às vezes eles duram até os 40 minutos de filme, mas sempre morrem. Aí de uns tempos pra cá botaram os negros como protagonistas, já não estão morrendo sempre. E isso é ótimo, continuem fazendo isso, Hollywood, por favor. E eu já meio que tenho uma programaçãozinha na minha cabeça sobre quais filmes eu vou falar nesse mês do terror. Mas se vocês quiserem comentar algum filme específico, podem comentar, façam aquela sugestão. Eu assisto muito filme de terror, então mesmo que eu não faça vídeo, eu vou assistir e depois falar sobre. Finalmente chegou outubro, estava ansiosa desde outubro do ano passado. Dessa vez, infelizmente, eu não vou participar do Festival do Rio. No ano passado eu tinha participado como voluntária, consegui assistir 11 filmes de graça, incluindo A Substância. Mas agora eu vou, mais uma decisão para a carreira, mas vai ser uma semana de capacitação e tal, aprender várias coisas. No final vai ter um certificado, a gente vai chegar a fazer um curto, uma parada assim lá. Então me desejem sorte nessa semana do Rio Market. Não esqueçam de dar like e comentar, por favorzinho. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. Não esqueçam de checar o Instagram do canal, meu Letterboxd e o TikTok do canal. Todas as informações vão estar na descrição do vídeo. E é isso, são 00:20, eu vou acordar 7 da manhã, então tchau. Não esqueçam de dar o like, fazer tudo que eu acabei de falar para vocês fazerem. Tomara que tenha pegado o som direito dessa lapela. Um tempo que eu não gravo. E é isso, tchau. Bom Halloween para todo mundo. Mua.